porque agora o assunto prótese de silicone, né? Quem não tem um sonho de colocar aí uma prótese de silicone? Muitas mulheres, inclusive, já colocaram. Os irmãos Garcia chegaram por aqui. Muito prazer não. Olha, a apresentadora tá doida hoje. Já conheço, já são de casa. Um prazer tê-los novamente aqui no programa, Dr. Renan e Dr. Leandro. Sejam sempre bem-vindos. Assunto de hoje, polêmico, porque muitas mulheres têm medo, muitas mulheres aí têm alguns mitos também. E hoje a gente vai desmistificar tudo. Exatamente. Hoje vamos conversar e tirar todas as dúvidas. Ah lá, eu só tinha visto assim, na tela. Eu nunca tinha visto de perto. Vou até pegar aqui. Pode pegar também aí, doutor? Pra gente comentar um pouquinho. Essa, então, é a famosa prótese de silicone, né? Ela sempre foi assim? Ou essa tá uma versão mais moderna? O que você fala pra gente? Realmente, em toda a existência, foi assim. O gel de silicone é o conteúdo e a cápsula, né, um polímero, um plástico que recobre. Mas, nos últimos anos, houve avanços na produção e na tecnologia. Perfeito. É importante a gente frisar isso, né? O que é, na verdade. A gente fala assim, vou colocar um silicone. Mas o que é, na verdade, né? Esse silicone, essa prótese? E por que é tão seguro, né? É importante a gente falar isso. Exatamente. Exatamente. Então, aqui dentro é todo esse material de silicone, é um gelzinho? Exatamente. É um gel coeso, então é um gel que não se desprende. Então, ele fica aqui dentro, dentro da cápsula, e ali ele se permanece nos anos que o paciente vai utilizar essa prótese. Perfeito. Doutor Leandro, por que é considerado um método muito seguro? Explica para a mulherada. Atualmente, com muitos estudos e com toda a evolução do material do silicone, cada vez mais aí a gente está podendo oferecer um produto que, assim, praticamente... Ao alcance de todas, né, também. Praticamente não existe mais alergias, não existe mais interações que a paciente aí vai causar algum mal para ela. Perfeito. A gente estava até conversando um pouquinho aqui nos bastidores, que eu perguntei o seguinte, é impressão minha ou antigamente a mulherada gostava, assim, de uma prótese maior para dizer assim, eu coloquei silicone e hoje está mais natural? É mito ou verdade? Não, é verdade. A gente tem percebido de um tempo para cá que a vontade das pacientes atualmente é mais mesmo uma prótese um pouco mais discreta, algo mais natural. Lógico, ainda tem aquelas que preferem altos volumes, vai de gosto, vai de né? gosto, também. Mas atualmente o que nós temos observado são volumes menores, algo mais natural. Perfeito. Doutor Renan, vamos falar de idade, né? Quando a paciente chega no consultório, muitas vezes, né, tá ali de repente até na juventude, na adolescência, quero colocar, ou uma mulher mais madura também, tem alguma idade ou isso não interfere? Sim, existem algumas referências, né? O que a gente fala normalmente é alcançar o final da puberdade, ter o desenvolvimento total dessa mama. Isso é importantíssimo, saber em que ponto, às vezes a moça, a adolescente nos procura, porém a gente percebe que talvez aumente. Ainda está em formação, exatamente. Né? E a própria paciente, a maturidade da paciente, isso daí não se adquire de uma hora para outra. É verdade. Isso tem que ser avaliado. Até para depois também não vir, de repente, o arrependimento, sim, né? Sem dúvida. Com certeza. Agora, mito ou verdade que a prótese, ela pode romper? Isso é uma verdade. Olha! É possível que essa cápsula, ela se rompa. Porém, isso é extremamente raro. As cápsulas, elas são muito resistentes e a coesão do gel também ajuda nesse quesito. Apenas em acidentes muito graves, que envolvam altas energias, acidentes de carro, algo assim. Porém, também há aquelas próteses em que elas vão se desgastando com o tempo. Por isso que é necessário o acompanhamento. Legal. Colocou a prótese, você fez um vínculo ali com o seu médico, cirurgião ou ginecologista para acompanhar como essa prótese vai evoluir com as décadas, com os anos. E de quanto tempo? A gente até comentou no programa passado, mas não lembro mais ou menos quanto tempo é necessário trocar essa prótese? Como a gente falou no último programa, não há mais um tempo estipulado. Esse acompanhamento vai de cada caso. 12, 15, 17, 20 anos. Perfeito. Na hora que a gente fala de colocar a prótese, tem uma imagem aí, tá? Acho que é a próxima. Isso. Ali nós temos
duas possibilidades? Ainda é assim hoje ou não é mais? Explica para o pessoal de casa. Exatamente, ainda é assim. Na imagem da esquerda, podemos ver a prótese posicionada abaixo da glândula da mulher e na direita, abaixo do músculo. São duas possibilidades diferentes, cada uma tem suas características e tem suas vantagens, porém, na nossa prática, nós vemos usando a prótese por baixo do músculo, a prótese submuscular. Ah, tá. E por que escolher uma ou a outra? O que interfere nisso? A prótese por baixo da glândula, hoje, a gente acredita que ela fica sustentada apenas pela pele. E a pele não é uma das coisas mais resistentes do corpo. Hoje, com o advento de algumas técnicas, acreditamos que colocar essa prótese por baixo do músculo possibilita que a gente mantenha essa prótese mais alta, com alça muscular, sutiã interno, que bacana. grip plane, algumas tecnologias e técnicas cirúrgicas para deixar esse resultado mais alto, mais marcado e perdurar por mais tempo. Que bacana, show de bola. Acho que uma dúvida assim muito comum que a mulherada deve fazer é a questão da amamentação, né, doutor Leandro? Sim. Mito ou verdade que a mulher segue vida normal, pode amamentar, ela tendo prótese de silicone? É verdade. O implante de silicone, ele não vai interferir na amamentação. A região onde nós colocamos esse silicone, tanto quando é por baixo da glândula ou por baixo do músculo, a gente não vai interferir aí nos ductos, nas glândulas mamárias, a gente não vai fazer alteração dessa estrutura, né, que pode no futuro gerar uma dificuldade para amamentar. Então, é verdade, essa paciente com silicone, ela vai poder amamentar tranquilamente. Olha aí, tá vendo? Porque a gente tem dúvida, né? Muitas mulheres falam assim, não, vou ter o bebê primeiro, depois eu coloco. Não interfere em nada, vida que segue aí normal. Nosso bate-papo tá só começando, vamos falar aí no próximo bloco sobre perfis, tamanhos, né? Vamos falar aí mais alguns mitos e verdades e você aproveita o intervalo também para mandar a sua dúvida aqui pra gente, tá bom? Rapidinho a gente vai e volta. De volta ao vivo com o Dr. Renan Garcia, Dr. Leandro Garcia, falando hoje sobre silicone, prótese de silicone. Se você perdeu o bloco anterior, acabando aqui o Band Mulher, o programa vai lá pro canal da TV Band no YouTube, tá? Então você pode rever, assistir, compartilhar quantas vezes você quiser. Eu já vou voltar aqui com a perguntinha da Larissa. A Larissa tá dizendo o seguinte, que ela tem o seio pequeno, ela tem vontade de colocar silicone, só que ela quer saber se por ela ter o seio pequeno e colocar de repente uma prótese maior, se vai dar estria. Interessante. Ótima pergunta, uma pergunta assim bem específica e isso realmente já aconteceu, porém hoje em dia acreditamos que isso não é comum, isso é muito raro de acontecer. Utilizamos próteses num tamanho um pouco mais adequado, avaliamos a expansão da pele da paciente, podemos legal. fazer um tratamento prévio, isso é raro. Olha que legal, então preparar essa pele para receber, né? Muito bacana. E até assim, nós mulheres, né, a gente fala assim, que quando a gente quer um sonho, quer ficar bonita, às vezes isso nem importa, né? A gente só quer estar ali, né, com o nosso seio do jeito que a gente sonhou. Agora, falando aí, a gente respondeu a perguntinha da Larissa. Quando a gente fala dos tamanhos, já aproveitando esse gancho dela, quando a paciente chega no consultório, que ela fala assim, por exemplo, ai, doutor, eu queria tantos ml, eu queria desse tamanho. É importante também ouvir o profissional falar assim, olha, isso aqui não vai ficar legal, de repente, isso aqui vai acima um pouquinho do limite, né? Acontece disso da paciente chegar com uma ideia e vocês terem que orientar, falar, ó, isso daqui talvez não. Sem dúvida, isso é muito comum. A gente, além do tamanho que ela deseja, a gente costuma pedir fotos para entender o desejo da paciente. Eu acho que na consulta é uma brincadeira entre o desejo dela e a expectativa do que a gente pode entregar. Até porque, de repente, às vezes, só rapidinho, doutor Leandro, eu vi a blogueira tal, eu vi a atriz tal, que era igual, mas se meu biotipo não dá? Daí já não é possível. E o importante da gente saber por fotos, por algumas referências que a paciente nos fornece, é porque às vezes o pequeno para mim não é pequeno para você. Verdade. E às vezes uma prótese grande para mim é diferente para você. Então é importante a gente ter essas fotos para até para não acontecer o oposto, né? De repente a paciente fala assim, ai não, tô com medo, quero um pouquinho. Depois se arrepende, poxa, devia ter colocado um pouco mais. Exatamente. Acontece também. Exatamente, pode acontecer, mas isso vem sendo
sendo minimizado, né? Com essa avaliação. Com a tecnologia também, né? Sim, sim. Muito bacana. Falando agora um pouquinho de tamanho, tem diferença aí, tamanho, perfil, como que é? Explica pra gente. Tem sim. O tamanho da prótese, basicamente, a gente avalia por ml, né? As próteses podem variar, assim, basicamente de 200 até 400, 500 ml. Essas que a gente tem aqui são de quanto? Isso. A de lá, vamos mostrar aí pro são pessoal aproximadamente de casa. 400 ml. Essa já é um 280, né? Ah, esse é 400? Essa é 400. Olha! Isso, Essa é 400, perfil alto, né? Ambas as próteses redondas, né? Que as próteses podem ser tanto redondas como cônicas ou anatômicas. Entendi. E os perfis dela pode ser alto, moderado ou baixo. Perfil significa o quê? Como que ele vai ficar? Isso. O perfil dela é a projeção que ela vai dar no tórax. Ah, entendi. Como ela vai ficar mesmo assim de perfil ou não? Isso. É exatamente isso. Nossa, essa produção é maravilhosa. Olha lá. Nós temos ali, então... Esses são os 3 formatos que a prótese pode ter. Ela pode ser cônica, redonda ou em gota, né? Também chamada de anatômica. Que bacana. Aí a gente vai entrar um pouquinho agora na questão do pós, né? A gente falou aí um pouquinho do pré, da consulta, da conversa. Tem muitos mitos também em torno do pós-operatório. Como que funciona o pós, doutor? O pós-operatório hoje é bem tranquilo, a técnica avançou, mudaram-se algumas medidas. Então, essa paciente no pós-operatório, ela vai precisar usar um sutiã específico de pós-operatório para manter tudo no lugar. Legal. Vai ajudar muito. A partir daí, ela volta para as atividades cotidianas e trabalhos leves com 5 dias. Essa paciente, ela vai poder dirigir entre 14 e 21 dias. É bem rápido. É bem importante falar, porque às vezes o pessoal acha assim, eu vou ter que sair do meu trabalho, né? Vou ter que ficar um tempo fora do trabalho. Então, hoje em dia, está mais fácil também esse pós. Sim. Muito bacana. Ali na tela, até a gente tem ali algumas questões, né? Levantar o braço, é uma dúvida comum, né? Aí eu vou ficar mexendo, levantar o braço. Como está na imagem, levantar os braços com 30 dias, atividades físicas com 40, 45 dias. Olha só, não é sobre silicone, mas para mulheres que têm diástase, é diástase, né? Exatamente. Eu acho que é. É recomendável fazer cirurgia plástica para resolver? Talvez é sobre a mulher que teve neném. Claro. É a Tatiana, de Presidente Epitácio. A diástase do músculo reto abdominal já seria outro tipo de cirurgia, né? Nós realizamos o tratamento dessa diástase na abdominoplastia, cirurgia de abdômen. Ah, perfeito. A gente vai falar aqui um dia só de abdominoplastia, tá? Então, Tati, fica ligadinha aqui. Hoje é sobre silicone, prótese mamária, mas daqui um dia a gente vai falar sobre esse assunto aí. A técnica por dentro do músculo dizem ser mais dolorido. Mito ou verdade? A Ângela mandou aqui pra gente. É uma verdade. Isso, sim. A técnica que a prótese é colocada atrás do músculo, ela é um pouquinho mais dolorosa. Por isso que a gente já avisa a paciente para ela ter um pouquinho de paciência nos 6 primeiros dias. Olha. Que essa prótese pode incomodar um pouquinho mais, mas com certeza nosso ponto de vista vai valer a pena essa dorzinha nos primeiros 3 dias. Com certeza. É o que eu falo aqui, né? Que a gente não faz. Homens, vocês não entendem que a gente não faz pra ficar bonito. É tirar a sobrancelha, dói, sabia? É tirar a sobrancelha, é fazer unha, é fazer isso, aquilo. Mas tudo não é pra gente aí ficar bem com a gente mesmo. Porque a gente tá falando aqui da prótese, mas é muito também sobre autoestima, não é? Sim, exatamente. É muito. Não sei nem dizer assim, mas como é pra vocês esse pós da paciente voltar lá satisfeita, com a autoestima lá em cima? É muito bacana. Muitas pacientes voltam, a gente consegue perceber a mudança nítida, a felicidade, o ganho na vida social, na vida conjugal, na vida pessoal. Então, é muito bacana, a cirurgia plástica proporciona essas mudanças de vida. Com certeza. Eu tô com bastante perguntinhas aqui. Queria saber do Matheus se dá tempo de eu continuar. Coloca o tempo aí pra mim, fazendo o favor, que senão eu guardo pra semana que vem. Rapidinho, antes da gente encerrar, olha só. A nossa telespectadora tá falando o seguinte: tem o sonho de pôr silicone, só não tenho dinheiro para isso. Mas sem falar, assim, valores, que cada caso é um caso, mas eu queria frisar o seguinte, doutor. Hoje em dia está tão facilitado também, né? Existem várias maneiras. Exato. Né? São sonhos. As pessoas perseguem sonhos. Exatamente, é objetivo, né? Exatamente. Tem gente, achei bem legal, tava vendo na internet, tem gente que faz até o cofrinho do silicone, vai lá juntando, né? Quando você tem um objetivo ali, vai, mulher, chama lá depois os doutores, conversa, vai no seu, faz sua meta
meta aí e vai no seu objetivo. Sim, não é sim. isso mesmo? A clínica dos doutores fica em Presidente Prudente, pode entrar nas redes sociais também, vão colocar aqui na tela pra gente. Tem mais alguma coisa a acrescentar aqui sobre o silicone que eu não falei que vocês acham importante? De repente... Eu acho que, para finalizar, o silicone o implante de silicone é uma cirurgia que traz bastante satisfação ao paciente. É um índice muito alto mesmo de satisfação aos nossos clientes e cada vez mais com técnicas avançadas a gente está conseguindo melhores resultados e principalmente mais duradouros, conseguindo certeza. esses pacientes ficar aí 10, 15 anos com o implante, feliz e contente, aí sem precisar fazer a troca. E é o que eu sempre falo, né? Investir na nossa autoestima, investir na gente mesmo não tem preço. Não é isso preço. mesmo? Verdade. Obrigada, até semana que vem. Quem sabe semana que vem a gente fala já de abdominoplastia para ajudar a mulherada que também está aqui acompanhando. Fiquem à